Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de O motor a verdade. diesel está ganhando cada vez mais popularidade entre os motoristas, e essas unidades têm uma demanda especial no mercado europeu. Desde sua primeira aparição, a unidade que opera com combustível diesel passou por muitas mudanças e melhorias em seu design. Hoje, ele não é mais o mesmo motor de 10 anos atrás. O motor a diesel moderno não é inferior ao motor a gasolina em termos de ruído, conforto e desempenho ambiental. E em alguns aspectos, como economia, torque, potência e características dinâmicas, ele é até superior. Ao optar por um sistema de propulsão a diesel, o usuário obtém um dispositivo moderno, cuja operação, do ponto de vista do homem comum, não será muito difícil. No entanto, há uma diferença na manutenção entre um motor a gasolina e um a diesel. A principal diferença entre as duas instalações é o processo de ignição da mistura de trabalho. Para sua realização normal, é igualmente importante preparar essa mistura corretamente. O dispositivo e a operação do sistema de energia nos motores a diesel são muito mais complicados do que no motor a gasolina. Para operar adequadamente a unidade, é necessário entender como cada um de seus mecanismos funciona. Características e requisitos do combustível diesel. O processo de ignição na unidade a diesel ocorre de forma independente, a vela de ignição é completamente excluída dele. Para aquecer o ar que entra no cilindro, pode ser instalada uma vela de incandescência, o que é feito para ajudar o motor a se aquecer mais rapidamente em uma partida a frio. Quando a instalação estiver aquecida, as velas de incandescência são desligadas. O dispositivo do sistema de combustível de um motor a diesel, em particular, os requisitos impostos a ele, dependem principalmente das características específicas do combustível. O diesel é uma mistura de frações, principalmente parafina e gasóleo, obtida após a extração da gasolina do petróleo. Em comparação com a gasolina, o óleo combustível tem as seguintes propriedades e requisitos: alta viscosidade, resultando em um processo de ignição mais lento, alto ponto de ebulição, portanto, sua menor capacidade de vaporização, a capacidade de entrar em ignição de forma independente, provavelmente a propriedade mais importante. O índice é estimado pelo número de cetano, que nos combustíveis modernos tem um valor de 45 a 50. Quanto mais alto, melhor é o combustível. A limpeza é uma das principais condições para o fornecimento normal de combustível à usina de energia. É realizada por meio de uma bomba de combustível de alta pressão, HPF, que comprime o combustível, aumentando a pressão, após o que o bocal o alimenta e atomiza na forma de uma névoa diretamente na câmara de combustão, misturando-se com o ar quente e simultaneamente comprimido a uma pressão de 3 a 5 megapascals, o combustível se inflama. Se a limpeza não for observada, o fornecimento de combustível será seriamente complicado e, como resultado, toda a operação do sistema será perturbada e interrompida. Portanto, nos motores a diesel, é muito importante usar filtros de alta qualidade para limpar o combustível de impurezas mecânicas, parafina e água. Alta densidade, boa lubrificação, o que faz com que a vida útil das unidades de energia a diesel seja muito superior à de suas contrapartes. A gasolina, temperatura de solidificação. Esse indicador permite dividir a mistura de combustível em variedades: verão, inverno, ártico. Provisões básicas. A unidade de potência a diesel é um motor de combustão interna do tipo pistão, no qual o processo de formação da mistura ocorre dentro do cilindro, e a mistura é inflamada por compressão. Essa unidade difere de um motor a gasolina, que requer o uso de uma fonte externa, uma vela de ignição ou um elemento térmico para inflamar a mistura. Outro processo no motor, que difere de sua contraparte, é o processo de formação da mistura. Na unidade a gasolina, o processo de mistura ocorre fora do cilindro, em um dispositivo especial que mistura a gasolina e ar. Depois, passa para a tubulação e é concluído no cilindro, durante os processos de admissão e compressão. A semelhança máxima com o motor a diesel em termos de mistura é inerente às unidades com um injetor, nas quais o combustível é fornecido por injeção direta no cilindro. Entretanto, o processo e o resultado da mistura nessas unidades ainda são significativamente diferentes. Princípio de operação de um motor a diesel. O princípio geral de operação de uma unidade a diesel, que executa 4 ações no processo de operação, pode ser descrito da seguinte
Forma: o processo de enchimento do cilindro com ar limpo à medida que o pistão se move para a posição de ponto morto inferior. O ar passa pela válvula de admissão, compressão do ar até seu aquecimento máximo, o pistão se move para a posição de ponto morto superior. As válvulas de admissão e escape são fechadas, injeção de combustível no cilindro, sua mistura com o ar e a autoignição, produzindo grandes quantidades de calor e aumentando a pressão, o processo de realização de trabalho útil pelo movimento descendente do pistão. Esse processo é estimulado pela ação da pressão dos gases, o movimento do pistão para a posição de ponto morto superior, os gases de escape são ejetados pela válvula de escape. Operação normal do sistema de combustível. Condições: para que o sistema de combustível de um motor a diesel, que inclui aparelhos e mecanismos, funcione de forma estável, é necessário atender a determinados requisitos. Na câmara de combustão, devem ser garantidas alta temperatura e pressão, o combustível e o ar devem ser misturados em uma determinada proporção, a rotação do virabrequim com uma determinada frequência deve corresponder ao ângulo de avanço da injeção de combustível, os parâmetros da carga de ar devem corresponder à condição ideal. Esse requisito é muito importante, pois se o combustível entrar em um ambiente despreparado, a operação da usina será seriamente prejudicada. Os parâmetros que têm forte influência no processo são os seguintes: compressão, temperatura da cabeça do pistão, quantidade e proporção de ar na câmara de combustão. Quanto à taxa de compressão, seus parâmetros diferem significativamente dos de um motor a gasolina. Nas unidades de potência a gasolina, ela tem um valor de 10, enquanto nas unidades a diesel pode ser de 20 ou mais. Isso se deve ao fato de que uma grande taxa de compressão permite criar uma alta temperatura na câmara de combustão, o que facilita muito a ignição da mistura combustível-ar e a partida da usina. Finalidade do sistema de combustível: o principal objetivo do sistema de potência do motor diesel é transportar o combustível para os mecanismos de dosagem e atomização. Todo o processo ocorre em condições de pressão elevada. A peculiaridade do sistema é o fato de que a quantidade de combustível deve ser fornecida estritamente em uma determinada taxa, necessária para a operação bem-sucedida do motor. Se ela for aumentada ou diminuída, é possível que ocorram falhas e quebras. Para esse fim, um dispositivo especial, um regulador de todos os modos, é instalado no injetor de combustível. A quantidade de combustível e a duração da injeção são determinadas pela posição do cilindro do dispositivo, e o início e o fim do processo dependem da passagem de determinados orifícios no cilindro pelo êmbolo. O próprio nível de injeção é determinado pela pressão na qual o injetor começa a se abrir. Sistema de potência, dispositivo. O sistema de alimentação do motor diesel é caracterizado por uma estrutura complexa, que inclui todo um complexo de dispositivos diferentes. Para garantir o funcionamento adequado, o combustível não deve apenas alimentar os injetores, mas fazê-lo suportando uma certa pressão alta. Essa condição é necessária, pois somente dessa forma é possível fazer o ajuste preciso da porção de combustível da injeção no cilindro. O sistema de abastecimento de combustível cumpre as seguintes funções: dosagem da porção de combustível de acordo com a carga e o modo de operação do trem de força, fornecimento de combustível para a câmara de trabalho em um intervalo de tempo e intensidade predeterminados, ponto e vírgula, distribuição máxima e eficiente da névoa de combustível, de modo que ela cubra uniformemente todo o volume da câmara de trabalho, máxima purificação do combustível antes de ser fornecido aos mecanismos e injetores, esquema do sistema de fornecimento de energia. O diagrama do sistema de alimentação do motor diesel inclui os principais componentes, que incluem tanque de combustível, filtros de purificação de combustível, grosso e fino, bomba de combustível, bomba de escorva, bomba de combustível de alta pressão, HPF, bicos, tubulação de transferência de combustível de baixa pressão, tubulação de alta pressão, filtro de ar. O esquema do sistema de combustível tem componentes auxiliares, que podem incluir bombas elétricas, peças de escapamento, filtros de fuligem, silenciadores, etc. A estrutura geral do sistema de fornecimento de energia implica a divisão do equipamento de combustível em dois grupos: equipamento de fornecimento de combustível, equipamento de fornecimento de ar. O equipamento de combustível dos motores a diesel pode ter um dispositivo diferente, o sistema do tipo dividido, que hoje é o mais comum. Esse sistema é caracterizado pela separação do injetor de combustível e dos injetores em dispositivos que funcionam separadamente. O combustível passa por linhas de alta e baixa pressão. A verificação das mangueiras de abastecimento de combustível é um pré-requisito para a operação da unidade de potência. O combustível é armazenado, filtrado e entregue ao injetor de combustível em baixa pressão.
Depois disso, a bomba de combustível aumenta a pressão no sistema para dosar adequadamente e fornecer uma porção de combustível à câmara de combustão no momento certo. O sistema de alimentação do motor diesel é servido por duas bombas: a bomba que cria a alta pressão, bomba de injeção de combustível. A bomba de reforço de combustível fornece combustível do tanque para os filtros grossos e finos e, em seguida, para a bomba de alta pressão. Dessa forma, o líquido passa com um indicador de pressão relativamente baixo. Ao passar pelo injetor de combustível, a pressão do combustível é aumentada para um nível alto. A ordem em que os cilindros operam determina o fornecimento da mistura de trabalho. A bomba que cria alta pressão tem várias seções, cada uma delas responsável por um cilindro específico do motor. O dispositivo do sistema de suprimento de um motor a diesel, que executa dois status, pode ser do tipo não dividido. Para esses sistemas, é usado um dispositivo especial, uma bomba de bico. Esse é um tipo de unificação de uma bomba de combustível, que cria alta pressão e injetores em um único dispositivo. Esses motores têm uma distribuição pequena, porque a vida útil do produto é muito mais curta, o trabalho é árduo, com muito ruído. O projeto não prevê a presença de uma linha de alta pressão. O princípio de projeto do sistema de alimentação do motor diesel, que é o mais difundido, prevê a localização dos injetores no cabeçote do cilindro. A principal tarefa desse arranjo é a atomização precisa do combustível na câmara de combustão. Um grande volume de combustível chega ao injetor de combustível e o excedente é drenado de volta para o tanque de gasolina por meio de tubos de drenagem. Os bicos podem ser de dois tipos: tipo fechado, tipo aberto. Os injetores do tipo fechado são mais amplamente usados. No dispositivo desses injetores, há uma agulha de fechamento especial que fecha o orifício de fornecimento de combustível. Portanto, a cavidade do injetor é conectada à câmara de combustão somente quando o orifício é aberto e o fluido é injetado. Com on-rail. Após o aumento significativo do rigor das regulamentações ambientais para os trens de força a diesel, o sistema de abastecimento de combustível para motores a diesel passou por mudanças. O esquema de abastecimento de combustível, no qual a mistura de ar e combustível entra na câmara de trabalho à pressão atmosférica, é chamado de common rail. Como resultado, graças a esse princípio, é possível reduzir o consumo e aumentar a potência da instalação. Além disso, o esquema é amplamente utilizado, devido à redução do ruído e ao aumento do torque do motor. Hoje, 1 em cada 2 carros é equipado com esse sistema. Entretanto, como em todo mecanismo, há desvantagens. Por exemplo, esse sistema requer combustível de qualidade. Uma pequena contaminação pode levar a uma parada completa da unidade, pois o trabalho dos injetores será bloqueado. Em conclusão, o sistema de combustível do motor a diesel é fundamental para o desempenho e a eficiência do veículo. Compreender suas partes, como o tanque, a bomba, os filtros e os injetores, nos ajuda a reconhecer a importância de uma manutenção adequada. Um sistema bem cuidado não apenas prolonga a vida útil do motor, mas também contribui para a redução de emissões e o aumento da economia de combustível. Portanto, investir tempo e atenção nesse sistema é essencial para garantir um funcionamento otimizado e sustentável do motor a diesel. Agradecemos por assistir e até a próxima.